Olá, pessoal. Vamos aqui para a 21ª aula do nosso curso de Elementos de Geometria e Topologia para Físicos. Nós acabamos de ver na aula anterior a definição e um pouco de discussão sobre o conceito de variedades suaves ou variedades diferenciáveis. Tá? Hoje nós vamos estender um pouquinho essa discussão, esses comentários sobre esse novo objeto matemático, importantíssimo para a gente, e vamos também discutir como construir funções nessas variedades suaves, tá bom? Só um detalhe, nas notas de aula eu indico aqui que vamos chegar a definir campos vetoriais, mas não deu tempo de fazer isso hoje, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, como, pela natureza do curso que nós temos aqui, a forma como nós estamos nos comunicando, eu não tenho condições de apresentar toda uma série importante de exemplos de espaços topológicos, ou de variedades topológicas, ou mesmo agora de variedades suaves com que nós vamos trabalhar. Lembre-se que a ideia é generalizar as ideias de curvas e superfícies que vivem no R2 e no R3, né, superfícies apenas no R3, para espaços de mais alta dimensionalidade. E nem sempre é conveniente nós pensarmos nessas nossas curvas e superfícies generalizadas como subconjuntos do Rn. Isso sempre é possível, mas nem sempre é conveniente. Então, tem uma série de exemplos importantes aí que a gente tem que ver para se acostumar com as ideias, tá? E eu não tenho condição de apresentar isso aqui. Então, por favor, olhem especificamente essas páginas desses textos, para vocês verem aqui uma série de exemplos de variedades suaves, principalmente, tá bom? Isso é muito importante para vocês terem algo mais para assentar os conceitos. Até por recursos de desenho, né, que eu não tenho aqui, nesse tipo de mídia em que a gente está interagindo, eu não tenho como ilustrar isso aqui bem para vocês, tá? Então, estão aí vários livros, vocês não precisam ver todos, na verdade, se vocês passarem pelos três, vocês vão ver que há alguma repetição nos exemplos, porque vários dos exemplos são tradicionais, tá bom? Mas passem os olhos por esses exemplos, por favor. Tá? E, sendo um pouco mais detalhista, quando você estuda a teoria de variedades num curso dedicado a isso, você tem que olhar cada exemplo, identificar abertos, verificar se os axiomas são satisfeitos ou não, achar cartas coordenadas especificamente, tá? Então, tem exercícios, em geral, para você provar que um certo espaço topológico realmente é uma variedade topológica ou uma variedade suave, e a gente não vai poder fazer isso aqui, tá? Então, é muito incompleto o discurso que eu estou fazendo aqui para vocês, não é o objetivo do curso, não é um curso dedicado a isso, tá? Mas eu destaco que alguns dos casos desses exemplos que vocês vão ver são bem abstratos, mas ao mesmo tempo muito mais importantes do que parecem. E algumas coisas que parecem brincadeira de matemático puro, mas não são não, podem ser bem relevantes para a física. Então, entre aqueles exemplos, apesar de vocês provavelmente estranharem no começo, dediquem alguma atenção aos exemplos de espaços projetivos e grupos de Lie. Pessoal, eu não posso pressupor que quem acompanha essas aulas saiba já a teoria de grupos. Eu dei alguns elementos ao longo do curso, tá? Mas grupos de Lie são grupos que são, ao mesmo tempo, variedades suaves. Então, eles têm propriedades topológicas e propriedades algébricas de um grupo. Então, isso traz uma riqueza muito grande para esses objetos. Tá bom? Bom, não vou poder demonstrar todos esses a validade desses exemplos básicos de variedades suaves e nem teoremas elementares, mas eu acho que eu posso colocar no nível de um tipo de exercício desafio. Por isso que eu deixei aqui marcado de um jeito diferente do usual. Né? Eu quero que vocês saibam o seguinte: nós sabemos construir um subespaço de um espaço topológico como um novo espaço topológico. Basta que nós o dotemos da topologia induzida. Nós vimos isso em aulas anteriores, de topologia geral, certo? Bom, se uma variedade suave é um tipo de espaço topológico com propriedades especiais, com estrutura topológica, e com uma estrutura diferencial, tudo bem, mas ele não deixa de ser um espaço topológico. O que acontece se eu tentar pegar um subconjunto e transformar numa variedade, mais do que pura e simplesmente um espaço topológico? Isso é possível? Bom, tem uma restrição.
O subconjunto que eu devo pegar de uma variedade suave deve ser um aberto, tá? Isso não era exigido necessariamente na topologia induzida. Tá? Mas se eu fizer isso e usar a topologia induzida, esse subconjunto será uma variedade suave. Será possível construirmos ali um atlas, tá bom? E teremos preservação das propriedades de Hausdorff e enumerabilidade da base do espaço topológico, no caso restrito. Tá bom? Vocês podem tentar esboçar isso aqui como um exercício. Pessoal, para eu não ficar falando variedade suave o tempo todo, de agora em diante, sempre que eu falar variedade sem adjetivo, é variedade suave ou variedade diferenciada, tá bom? Ok. Então, uma outra propriedade, né, que a gente pode fazer para construirmos, que podemos explorar para construirmos novas variedades a partir de variedades conhecidas, é usar a topologia produto, tá? Então, aqui é uma afirmação. Se eu tiver dois objetos que são variedades, mzão e nzão, com dimensões distintas, certo? Ou seja, localmente, cada ponto de mzão enxerga Rm, e cada ponto de n vê uma vizinhança do Rn. Ótimo. Só que a gente pode construir o produto cartesiano desses objetos, certo? Tem uma construção que deve ser feita para nós acharmos cartas aqui, mas o fato é que se você adotar a topologia produto, você constrói uma M mais N variedade, tá? No livro do Baez, essas duas questões são colocadas como exercícios, tá? Então, não que sejam fáceis, porque estão bem no começo do texto, mas acho que vale a pena pensar um pouquinho nisso. Pois bem, eu tinha apresentado várias técnicas para nós construirmos novos espaços topológicos a partir de espaços topológicos dados, né? E lá eu falava principalmente da topologia induzida, da topologia produto, e eu também falei da topologia quociente, tá bom? A topologia quociente é um tipo de simplificação para construir um espaço topológico. Aqui eu faço um alerta. Eu acabei de dizer que a induzida e o produto geram naturalmente novas variedades a partir de uma variedade dada. No quociente, a questão é bem mais delicada, tá? Às vezes eu tenho espaços topológicos que são variedades, mas quando eu tento construir espaços quocientes, muitas vezes eles deixam de ser variedades, tá? Se algum dia a gente tiver que se preocupar com isso, devemos buscar literatura. Muito bem. Eu fiquei um pouco em dúvida sobre o que eu falaria de agora em diante, se eu já entraria nas funções em variedades. Mas eu achei conveniente a gente trazer algumas construções que eu vou chamar de definições fracas, que são formas simplificadas e mais pobres, menos abstratas, de nós construirmos variedades. Tá? Por quê? Porque muitas vezes variedades surgem na prática dessa forma. Tá? Então, para ilustrar até melhor a natureza das variedades, eu resolvi trazer duas definições que eu chamo de fracas, que são menos abstratas. Tá bom? O que acontece, pessoal? A ideia da definição abstrata que nós vimos, que sempre será a nossa principal, é que ela define a variedade sem fazer referência a um espaço-ambiente maior no qual a variedade esteja imersa. Tá bom? Isso é muito importante, porque, por exemplo, se você descreve um espaço-tempo do universo, num contexto bem de física, o que seria um espaço-ambiente maior do que esse? Não faz sentido, certo? Você vai dizer que aí é uma questão física. Não, mas não é só isso. Às vezes, quando você tenta descrever um objeto como imerso num espaço-ambiente, você pode não enxergar a estrutura desse objeto. Parece meio etéreo eu estar falando isso sem dar exemplos, mas vamos confiar na sabedoria do conhecimento matemático constituído, tá? Tem um objetivo. A abstração nunca é a abstração por si só, tá? Então, você pode ter aspectos obscurecidos se você tenta enxergar variedades de uma certa dimensão, como imersos em ambientes maiores, tá? Então, aqui eu comento sobre isso num longo texto, tá? Que a definição abstrata ela é conveniente esteticamente, ela é conveniente no sentido de revelar a estrutura, porque você evita se perder em objetos externos e desnecessários, tá bom?
Mas eu estou falando aqui de um contexto que eu quero fazer definições fracas, né? Tem hora que em que você enxergar a sua variedade no espaço ambiente é conveniente, é mais simples, e às vezes as coisas surgem assim, tá bom? Então vamos ver. Isso aqui são comentários nessa linha do que eu comentei, né? Desculpa, comentários na linha do que eu comentei é pleonástico. Mas nessa linha, eu vou pegar aqui essas duas definições em um dos livros que eu cito na emenda que eu preparei do curso, que é o livro do Thomas Garrett, Eletricidade e Magnetismo para Matemáticos, tá bom? É um livro bem pé no chão, e por isso que ele também oferece essas definições, digamos assim, mais fracas, mas eu acho que vão ser ilustrativas. Vamos lá. Então, como é que é? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar duas outras definições de variedades suaves, só que elas são bem mais pobres, porque elas tentam ser um pouco mais concretas. A gente sempre vai estar falando dessas variedades como sendo conjuntos contidos em espaços ambientes maiores. Tá bom? Vamos lá. Variedades paramétricas. Qual que é a ideia aqui? É a ideia da gente tentar definir uma variedade de forma paramétrica. Então, vejamos. Imagina que a gente tem aqui uma função vetorial. Ó, o seguinte, eu estou olhando para um subconjunto de um espaço euclidiano, tá, pessoal? Aqui completamente visualizável. Qual a ideia que eu vou querer passar aqui? Ah, será que eu posso dizer que uma superfície esférica, por exemplo, do S2, é uma variedade imersa no R3? Ou será que o círculo unitário S1, como que eu mostro que ela é uma variedade unidimensional vivendo imersa no R2? Tá? Essa aqui é a ideia. Então, K sempre vai ser um número aqui, ó, menor ou igual a N. Então, eu quero pegar conjuntinhos num espaço de dimensionalidade maior, e eu vou imaginar que eu tenho uma função dessa forma aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Essa função vai ter que ser diferenciável. Então, para cada ponto do domínio, notem que U aqui ó, é um ponto, claramente com K componentes contravariantes, certo? E será mapeado, eu disse que era uma função vetorial, não é isso? Então, nós temos N componentes aqui, cada uma delas dependente do ponto U. Beleza? A função do RK no Rn. Aqui, gente, a gente vai ter uma matriz jacobiana um pouquinho diferente da que eu introduzi no contexto do teorema da função inversa. Porque essa matriz jacobiana não é quadrada. Essa matriz jacobiana não é quadrada. Tá? Notem que nós teremos aqui N linhas e K colunas. Tá? K menor ou igual a N. Por quê? Porque eu estou falando desse tipo de função aqui. Ótimo. Eu vou dizer que essa matriz jacobiana vai ter posto L, e L será necessariamente um número menor ou igual a K. Lembre-se que o K era menor ou igual a N. Essas entradas da minha matriz, todas são definidas num certo ponto U. Claro, certo? Então, tudo isso faz sentido para um único ponto. Eu vou dizer que essa matriz jacobiana tem posto L no ponto U se existe alguma submatriz L por L não singular. O que é uma submatriz aqui, pessoal? Nós vamos apagar algumas linhas e algumas colunas, tá bom? Naturalmente, se eu vou querer chegar em algo quadrado, a primeira ideia que a gente tem é que a gente deveria eliminar linhas. Tudo bem, mas digamos que eu eliminasse sistematicamente as n-k últimas linhas. Sobra uma matriz K por K. Mas não é só ela que eu quero considerar. Eu quero considerar qualquer possibilidade de eu apagar algumas linhas e algumas colunas, de modo que o que sobre seja uma submatriz. Sendo quadrada, L por L, certo? Tá? Eu vou chamar isso de uma submatriz. Eu vou dizer que a minha matriz tem posto L se tiver alguma dessas submatrizes cujo determinante não se anule. Ou seja, nós vamos dizer que a submatriz L por L será não singular. Só que, por outro lado, o posto é L se qualquer outra submatriz um pouquinho maior for singular.
Tá bom? Sabe aquela história de espaço-coluna, espaço-linha de um operador linear? É esse posto aqui, é o rank, que a gente fala em inglês. Tá bom? A gente sabe que a matriz jacobiana pode fazer o papel de uma aplicação linear num certo ponto do nosso espaço. Então, a gente está identificando o rank, o posto dessa matriz. Tá bom? E isso é expresso dessa forma aqui, em buscas de submatrizes. Algo bem mais pé no chão, certo? Menos elegante. Muito bem. Por que eu falei disso? Porque para eu elaborar a minha definição fraca, minha primeira definição fraca, definição paramétrica de uma variedade, eu preciso daquele jacobiano, tá bom? É daquela matriz jacobiana. Então vamos lá. Definição. Um conjunto, um subconjunto de pontos do Rn será uma K-variedade. Notem que o K é menor do que N, certo? Se para qualquer ponto do seu conjunto de pontos existirem uma bola aberta lá no espaço ambiente, que seja centrada no seu ponto, e um mapa diferenciável que leva, que estabelece uma correspondência entre aquele seu ponto e um subconjunto do RK. Então, notem que aqui, para mim, esse subconjunto do RK vai ser uma bola aberta centrada na origem. Mas o que eu vou exigir? Eu vou exigir que essa função seja uma bijeção entre os conjuntos envolvidos. Pessoal, esse U vive no RK, enquanto que o meu M vive no Rn. Eu faço a intersecção dele com uma bola aberta. Eu vou ter que essa minha função esteja indo do RK no Rn, mire no ponto P em questão, e o posto do jacobiano precisará ser K. Pessoal, o posto ou rank daquela matriz jacobiana indica, digamos assim, a verdadeira dimensionalidade daquela aplicação linear. Tudo bem? Eu poderia construir uma matriz com todas as linhas iguais, tá certo? N linhas iguais. Não, aquelas N linhas não são um conjunto LI. Eu quero saber qual é o tamanho do conjunto LI que eu tenho aqui, tá? E eu quero preservar que isso seja K. Então, nossa, foi muito confusa a forma como eu li isso aqui, né? Até porque se eu lesse nesse exercício dinâmico aqui que vocês estão vendo essa gravação, isso aqui seria complicado. Vamos ver um desenho? Olha só, vamos fazer um desenho. Eu esbocei aqui um desenho, pessoal, do Rn e do Rk. Rn e Rk. Várias vezes, quando eu estiver querendo representar um Rn não necessariamente real, eu vou colocar dois eixos aqui. Então, aqui eu deveria ter colocado também. Vocês vão ver que eu vou mudar isso daqui a pouco, tá bom? Mas eu fiz um desenho em que, se a gente se prender estritamente ao papel, isso aqui seria R2. E aqui seria só a reta real, tá bom? Então, olha o que eu quero que vocês vejam. Imagine que isso aqui seja uma curva no plano. Tudo bem? Nós sabemos que abertos do plano, em geral, são objetos bidimensionais. Mas pode ser que a gente tenha uma curva lá, e a gente vai querer dizer que esse objeto será unidimensional, mesmo vivendo num ambiente bidimensional. Tá bom? Então, o que vai ter que acontecer para eu poder caracterizar esse objeto aqui como uma invariedade, como um objeto unidimensional? É uma curva num espaço de alta dimensionalidade, certo? Do que vocês estão vendo aqui. Não precisaria ser curva, tá? Poderia ser o S2 imerso no R3. Tá? Mas a ideia é, pegue um ponto do seu conjunto que será uma variedade. Pessoal, essa minha variedade deveria estar toda em azul. Por que eu pus em rosa aqui? Eu quis pôr aqui em rosa porque eu estou imaginando que tem uma bola aberta no Rn, que eu chamei de V, centrada num ponto de interesse, e eu quero destacar aqui a intersecção entre a bola aberta. Pessoal, a gente pontilha a fronteira, mas a bola aberta são os pontos interiores a ela, certo? É a intersecção dela com o conjunto que eu quero caracterizar como uma variedade. Então, os pontos interiores da bola aberta V pintaram aqui de rosa
alguns pontos da nossa variedade M, tá bom? Então, ó, ficou esse conjunto rosa. Esse conjunto rosa aqui é a intersecção entre a variedade azul que eu quero caracterizar com uma bola aberta do Rn. Beleza? Ah, ótimo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi identificar quem é esse V e quem é essa intersecção. A minha função tem que ser uma bijeção entre esse conjuntinho aqui em rosa e esse conjuntinho aqui em rosa. Olha só. A gente escolhe fazer uma função que, na origem, vá lá para aquele ponto P. Isso aqui é bem arbitrário, tá, pessoal? Não precisava ser na origem do outro espaço. Mas é só para a gente ter bolas bem centradinhas aqui que a gente faz isso. Então, eu vou estabelecer uma bijeção entre esse conjunto rosa e esse rosa. As cores aqui não são à toa. Então, se é bijeção, eu vou e eu volto. Tá bom? E essa F, não se enganem aqui com o meu desenho que sugere R2 e R1. Em princípio, estamos no Rn e aqui estamos no Rk. Tá? Então, a gente vai ter uma matriz jacobiana da forma como eu pus na página anterior, não necessariamente quadrada. Mas eu quero que o posto dela seja K, que respeite a dimensionalidade desse espaço aqui. Tá? Se existir essa bijeção entre esses conjuntos, certo? E essa realmente é uma bijeção não singular em todos os pontos da vizinhança de um certo ponto que é mapeado no ponto de interesse da minha variedade, certo? A gente vai ter algo digno da gente chamar o conjunto M de variedade. Eu espero que isso seja um pouco ilustrativo, mais ilustrativo do que enganador. Mas, repito, está parecendo mais complicado, mas isso aqui é como se fosse uma curva no R2 ou no R3. Isso aqui seria a reta real. Se eu pego aquele conjunto de pontos que vive no R3, mas que eu chamaria de linha ou curva, e pudesse ser colocado numa bijeção com um pedaço da reta real, eu vou dizer que aquele objeto é uma variedade. Ok? Essa é a ideia. A questão técnica é que o mapeamento não pode ter singularidades em nenhuma vizinhança dos pontos em questão. Tá? Outra forma da gente definir, construir variedades. Aqui, apesar de não ter desenho, talvez seja razoável nós pensarmos nisso. Tá? Vamos ver, talvez seja fácil de ver, mesmo sem desenhos. Ó, deixa eu introduzir uma notação primeiro, através de um exemplo bem concreto. Olha só, vamos definir uma função aqui, ó, de duas variáveis nos reais. Uma função real de duas variáveis. Para cada ponto do plano, eu construo aqui a função, ó, x² mais y² menos 1. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso só para dizer que a nossa esfera, o nosso círculo unitário, poderia ser caracterizado como um conjunto de pontos do plano que anula essa função. Claro, né, gente? A gente escreve x² mais y² menos 1 igual a 0. Isso quer dizer que x² mais y² é igual a 1. Tá bom? Então, ó, vou fazer uma simplificação aqui de notação. A minha S1 aqui, no caso, para esta F, ela poderia ser escrita assim, ó. F igual a 0 e eu ponho entre parênteses. Isso aqui é conjunto dos pontos que anulam a função f. Eu estou fazendo isso, introduzindo essa notação, porque isso é mais conciso do que isso. Vocês concordam? É só uma notação. Está aqui entre parênteses, conjunto dos pontos que anulam a função dada. Beleza? Então, agora vamos para a nossa definição implícita de uma variedade. Um subconjunto do Rn será uma K-variedade se, para cada um dos seus pontos, existir um aberto lá no espaço ambiente, tá? Onde vai acontecer alguma coisa. Eu vou chamar esse aberto de VP, porque será uma vizinhança do ponto P. Só que eu vou querer que existam N-K funções, N-K vínculos, N-K restrições.
expressos por funções diferenciáveis. Eu vou chamar de FI. Pessoal, vão ser N menos K funções como essa aqui, que a gente usou para definir a 1 esfera, tá bom? Só que aqui eu vou ter N menos K dessas funções. Lá eu estava para 1 esfera indo do R2 para os reais, aqui eu vou ter do Rn nos reais. Notem que não aparece K aqui, tá? Em contraposição com a definição fraca anterior. O K aparece aqui, na quantidade de funções reais que eu vou considerar. Então, eu terei aqui essas funções diferenciáveis, N menos K delas. Pessoal, e eu vou exigir que os gradientes dessas funções, algo que vocês sabem calcular dos seus cursos de análise vetorial, do curso de cálculo, vocês sabem construir gradientes de cada função, tá? São vetores, com funções do Rn no Rn com componentes dadas pelas derivadas parciais. Se esses gradientes forem Li, certo? Forem vetores linearmente independentes uns dos outros em cada ponto do seguinte conjunto. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, para que isso funcione, eu vou pegar os pontos que anulam cada uma das minhas N menos K equações e vou fazer a intersecção deles. Se isso realmente coincidir com a intersecção da variedade que eu quero mostrar, que é uma variedade, com vizinhanças, certo? A gente vai estar construindo uma variedade. Que diabo é isso? Pessoal, nós podemos ter, por exemplo, duas retas não paralelas no plano, elas se cruzam em um ponto, não é? Duas retas no plano são dois objetos unidimensionais, são duas variedades. Elas se encontram num ponto, um ponto é uma variedade zero-dimensional, embora esse caso patológico seja sem graça. Mas pense em algo mais interessante do que isso. Dois planos não paralelos se interceptam numa reta, não é? Todo mundo chamaria um plano de um objeto bidimensional, uma variedade. Outro plano também é uma variedade, certo? E se eles são não paralelos, eles se interceptam numa reta, que é um objeto unidimensional. Tá bom? Pessoal, intersecções de hipersuperfícies delimitam conjuntos de pontos de dimensionalidade menor, certo? Não é isso que acontece? Então, por exemplo, a gente pode chegar em um meridiano em coordenadas esféricas, se nós fazemos uma casca esférica, por exemplo, o S2, ser cortada por um plano. Isso vai induzir uma circunferência, não é? Então, ali nós teríamos duas estruturas bidimensionais, por exemplo, o S2 em um plano, se interceptando para gerar um objeto de uma variedade de dimensão 1, que seria uma circunferência. Então, o que a gente está querendo dizer aqui com essa definição fraca é que através das intersecções de diversas hipersuperfícies, cada uma delas definida pelo conjunto que anula essas dadas funções, a gente faz a intersecção entre elas e a gente pode construir uma variedade. Então, notem, eu não estou pondo desenhos aqui, eu estou confiando que vocês se lembram de outros desenhos que vocês já viram, mas isso aqui é muito prático. Às vezes a gente define um certo conjunto como sendo um conjunto intersecção de várias equações, dada pelos conjuntos, pela intersecção dos conjuntos soluções de várias equações. E isso pode ser uma variedade. Tá? Eu não estou demonstrando isso, mas é um critério prático que eu queria passar aqui para vocês. Muito bem. Talvez tenha sido um pouco esquizofrênico esse caminho, mas eu quis interpretar um pouco ali variedades, tentar passar essas definições fracas mais concretas. Vamos agora falar algo mais próximo do que vai nos ocupar nas próximas aulas, que é definirmos funções em variedades, tá bom? Pessoal, viajantes em variedades aqui para mim serão seres infinitesimais que vivem numa certa variedade
de certa dimensão e não enxergam nada fora daquilo, tá? Então vamos lá. É um exercício mental que a gente tem que fazer, mas que ajuda a gente a entender por que a gente precisa de variedades suaves. Ora, se eu tenho uma variedade, é porque eu, localmente, cada ponto ali tem uma vizinhança, né, homeomorfa ao Rn. E a gente não sente que a gente não está no Rn, tá bom? De verdade, globalmente, porque localmente a gente acha que a gente está no Rn. Então, viajantes em variedades, essas formiguinhas andando em variedades, sempre podem pensar que vivem no Rn. Tá? Agora, olha só. Como que você poderia trabalhar com medidas, observações, com funções e calcular derivadas ou coisas parecidas? Você só sabe fazer isso no espaço euclidiano. Então, vamos lá. Qualquer função real em M pode ser, eu usei aqui um termo inventado, euclidianizada com um mapa de coordenadas. Vejamos, tá bom? Olha só. Pessoal, lembre-se que se você está num certo ponto, essa nossa construção abstrata de variedades exige que a gente considere uma vizinhança daquele ponto e um mapa de coordenadas, né, que nos leva dali para o Rn, tá? Então, vocês devem se lembrar que a gente tinha um parzinho que era um aberto e o mapa de coordenadas. Eu estou dando um nome aqui que eu não dei antes, que é retalho, ou patch em inglês. Tá? Então, cada retalho U de um ponto, certo? Tem a seguinte característica. Ó, vamos ver aqui o desenho. Está aqui a variedade como um todo. Eu pensaria num ponto que eu poderia marcar aqui dentro. Isso aqui é uma vizinhança do ponto. Tá bom? A nossa carta é o parzinho formado por essa vizinhança e pela função φ, o mapa de coordenadas, que nos leva desse subconjunto da variedade para o Rn. Beleza? Ótimo. Então, olha só. Agora, imagina que você tem uma função na sua variedade, uma função real. Por exemplo, um mapa de temperaturas. Digamos que a sua variedade aqui fosse o S2, como um modelo do globo terrestre, e em cada ponto você quisesse medir uma temperatura. Será que a sua temperatura varia de forma suave à medida que você anda na variedade? Será que é uma função diferenciável? Não sei, poderia ser que a gente tivesse fontes ou sorvedouros de calor que introduzissem comportamentos bizarros na nossa temperatura, certo? Eu digo temperatura porque seria uma função escalar, né? Atribuir um escalar a cada ponto da variedade. Não sei. Qualquer que seja essa função. Olha só a construção que a gente vai fazer. O nosso mapa de coordenadas nos leva de U para o Rn, não é isso? Ora, só que esse mapa não é um mapa qualquer, né? A gente sabe que a gente precisa ter aqui um difeomorfismo. Mais do que um homomorfismo, homeomorfismo, como apareceria para uma variedade topológica, como nós estamos com uma variedade suave, tem que existir a inversa, e a inversa, mais do que contínua, ela deve ser diferenciável. Tá? A nossa inversa tem que domínio, pessoal? Ora, eu pego a imagem do U, dada por φ, aqui, ó, tá. E é a partir daqui que eu volto, não é de todo o Rn. Então, essa minha função inversa volta deste conjunto φ de U para U. Então, olha aqui, ó. Domínio da função inversa, então φ de U contido no Rn, e volta para U. Olha só para essas funções. Esse aqui é o mapa de coordenadas, esse aqui é a inversa dele, isso aqui existe pela definição de variedade suave. Aí vem um bicho novo, que é o que eu vou chamar de medida, que o viajante na variedade quer realizar. Tá? Uma medida escalar. U reais. URN, RN para o U. Opa, peraí. E se eu compuser essas funções aqui? A função f composta com a inversa do mapa de coordenadas. Qual é o domínio? Qual é o domínio aqui? Quem alimenta a inversa primeiro? Φ de U. Eu pego φ de U, alimento a inversa. Eu vou para U. Mas quando eu for jogar isso em F, a F pega algo do U e joga para os reais. Uau! Então essa composição de funções
que é a minha medida filtrada pela minha visão de mundo, digamos assim, certo? Pela carta de navegação que eu escolhi, me constrói uma função do Rn nos reais. Pessoal, eu passo a ter uma função real de várias variáveis do cálculo euclidiana, que pode ser de uma certa classe. Pessoal, eu sei que esse objeto aqui, a φ e a φ-1, são C infinito. Isso fez parte da minha definição de função suave, certo? Então é o seguinte, eu vou dizer que essa função f, na variedade, ela será suave se a filtragem dela por qualquer mapa coordenado, ou falando mais livremente, por qualquer carta que envolve o domínio U, me der uma função suave. Vamos ilustrar isso aqui mais um pouco. Vamos ver o desenho completo. Ó, as minhas medidas seriam realizações dessa função f. Eu quero atribuir valores escalares a cada ponto da minha variedade. Certo? Pensei aqui num certo retalho, numa certa vizinhança aberta de um ponto, eu quero vir para cá. Eu não sei dizer diretamente se isso aqui é suave ou não. Isso não faz sentido, porque essa função não é euclidiana. O domínio é essa variedade, essa coisa maluca. Mas eu vou dizer que essa função é suave se eu puder fazer o seguinte. Ah, eu quero ir de onde? Daqui para cá. Tá. Mas olha só o que eu poderia fazer. Eu posso construir uma função, não daqui para cá, essa f em vermelho, mas eu posso construir uma função do Rn para os reais, que foi essa função que eu construí. Para essa função aqui, eu sei falar se essa função aqui é suave ou não. Então, eu digo que essa função será suave, contexto novo, domínio diferente, se esta função aqui for suave. Um contexto que eu conheço, que é do Rn para os reais. E se realmente eu quero ir daqui, perdão, eu quero ir de, φ de U para os reais, tá? Eu quero fazer esse caminho, é essa construção que eu devo fazer. Tudo bem? Olha só, esta ida aqui em verde é como se eu pegasse os pontos do Rn, fizesse um pit stop, uma parada na variedade, e depois viesse para cá. Ó, daqui para cá. Ou posso vir diretamente. Esse objeto é um objeto da nossa teoria de cálculo conhecida. Tá? Aí aqui eu comento formalmente algumas das coisas que eu já mencionei, né? Eu falei ali em algum momento que não importa qual é a carta considerada, então aqui eu afirmo a navegação é consistente. Em qualquer atlas, qualquer uma dessas medidas F feita por um navegador que use uma carta, você vai ter medidas suaves por outros navegadores também, tá bom? Por quê? Porque a gente pode fazer uma conversão de mapas, tá? Ó, qualquer ponto que você pegue que esteja na intersecção dos domínios de dois navegadores que estejam usando dois mapas de coordenadas diferentes, se uma dessas navegações for suave, a outra também será. Por quê? Eu tenho como converter um mapa no outro. Como? Pessoal, olha só isso aqui. Eu disse ali que aquela minha medida filtrada era a composição da medida que eu queria fazer na variedade filtrada pelo inverso da carta, não é isso? Volta lá em cima. Não foi isso que eu construí? Só que agora eu vou pendurar índice 1 ou 2 aqui, porque podia ser que eu tivesse dois navegadores distintos, usando os diferentes mapas. Tá? Eu vou ilustrar isso ali embaixo daqui a pouco, mas deixa eu já mostrar. Ó. A medida enviesada pelo mapa do observador I, ela pode ser escrita aqui como a medida filtrada pelo viés de observação do navegador J, composto com um mapa de transição. Pessoal, esses mapas de transição apareceram na aula passada na definição de variedade suave. A gente diz que sempre que a gente tivesse
intersecção entre dois retalhos, entre duas vizinhanças coordenadas de um ponto, o ponto estaria aqui dentro, a gente tem que ter compatibilidade entre esses caras, certo? E isso era expresso dizendo que essas funções aqui deveriam ser diffeomorfismos. A gente chamou isso de mapa de transição ou de mudança de variáveis. Então, pela definição de variedade suave, esse mapa de transição, essa mudança de variáveis, essa mudança de coordenadas é suave, pela definição. Então, se um navegador tiver um mapa suave, composição com algo suave tem que dar algo suave. Por isso que eu quis dizer com consistência. Qualquer carta de navegação é tão boa quanto a outra. Então, não depende de qual carta você está utilizando. Pessoal, por que isso aqui é verdade? Olha só, a gente colocou parênteses aqui para eu poder chamar isso de carta de navegação do navegador J para fazer a sua medida F, não é isso? Só que esses parênteses são desnecessários. A composição de funções é associativa. Então, se vocês casarem este objeto com este objeto, isso dá uma identidade. E o que vai sobrar é F com a inversa de φi, que é o que nós temos aqui. Então, isso aqui é uma identidade. Tá bom? Espero que eu esteja sendo mais ou menos claro quando eu falo de medida por um certo navegador, tá bom? Vamos ilustrar aqui, é um desenho bem famoso desses mapas de transição. Aqui não vai aparecer a função f, tá? Mas é um desenho que eu tenho que fazer para vocês. Falar mais, esses mapas de transição, pessoal, que são as mudanças de coordenadas, são absolutamente essenciais. Então, por exemplo, desde que a gente tome cuidado com o domínio, conversão entre coordenadas euclidianas no R2 para coordenadas polares estão ligadas com isso aqui. É como você converte ou interconverte coordenadas euclidianas ou polares. Ou no R3, coordenadas esféricas com coordenadas euclidianas. Você tem que tomar muito cuidado com o domínio, tá? Para que sejam diffeomorfismos. Muito bem, então olha aqui para esses mapas de transição. Está aqui minha variedade. Imagina que você tem uma superposição entre duas vizinhanças de um certo ponto. Tudo será pertinente, né? A compatibilidade entre as duas cartas tem que ser explorada só onde essas duas cartas valem. Lembra que o que eu chamo de carta é uma vizinhança do ponto em questão. Aqui está a vizinhança vista pelo navegador I. Ele usa a sua função φi não em todo o I, mas nesse ponto, nessa região aqui da intersecção. Embora o que eu tenha marcado aqui em verde seja... foi um pouco enganador o que eu fiz aqui, tá? Talvez eu devesse ter usado outro código de cores aqui. Aqui eu deveria ter marcado dois conjuntos. Eu deveria ter marcado a imagem de todo o aberto, o I, e separadamente a imagem somente da intersecção, tá? O que eu quis chamar aqui de verde não é a imagem do que está pontilhado em verde. É a imagem por φi da região em azul. Fui infeliz na minha escolha de cores aqui. Eu induzi um resultado diferente aqui. Tá bom? O φi do UI seria algo maior do que isso. A mesma coisa aqui para o outro lado, tá? Vou ter uma imagem só dessa intersecção. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero dizer onde o mapa de transição está definido. Pessoal, vocês têm que explorar só pontos em que essas coordenadas, diferentes sistemas de coordenadas, sejam compatíveis, tá? Então, aqui, sendo bem explícito, eu marco aqui o domínio e o contradomínio desses mapas de transição. Se vocês repararem aqui, nós temos pequenas diferenças, ó. Mas notem que esses mapas de transição, seja na ida, seja na volta, são funções do Rn no Rn, tá? Quando a gente faz uma mudança de variáveis, a gente não gosta de mudar a dimensão do conjunto de variáveis antigo para o conjunto de variáveis novo, concordam? Tá? Só que você tem que ver quem é o seu domínio, quem é o seu contradomínio. Notem que temos papéis invertidos aqui. Muito bem. Uau! Aqui é algo que eu já mencionei. A gente vai dizer que uma função na variedade é suave num certo ponto se
essa composição aqui, que será uma função euclidiana, que a gente sabe trabalhar do cálculo, se ela for suave, tá? Suave num ponto, será suave em toda a variedade, se for suave para cada ponto da variedade, tá? Aqui eu também menciono algo que eu já comentei, né, que as mudanças de coordenadas, aqueles mapas de transição, são suaves pela própria definição. Aqui a gente vai para uma informação importante. Pessoal, agora que a gente sabe dizer o que é uma função suave numa variedade, a gente pode imaginar o conjunto de todas as funções suaves em um certo ponto de uma variedade, beleza? Lembre que aí o suave é ser conversível numa função euclidiana sem infinito, tá bom? Beleza. Pega todas as funções suaves num ponto. Soma duas funções suaves. Vai ter uma função suave. Multiplica uma função suave por um escalar. Você vai ter uma função suave. Ela não vai deixar de ser sem infinito pela multiplicação por um escalar. Será que esses objetos satisfazem os axiomas de um espaço linear, de um espaço vetorial? Sim. Só que é melhor do que isso. Nós temos como fazer produto de duas funções suaves e continuamos a ter uma função suave. Então, além da adição e da multiplicação por escalar, nós temos produto de dois desses objetos. Pessoal, isso é uma álgebra. Mais do que um espaço vetorial, nós temos uma álgebra. E, no caso, uma álgebra comutativa. Fazer produto de duas funções é uma operação comutativa. Nós vamos chamar essa álgebra comutativa das funções suaves na variedade por C infinito de M na variedade. Ou o Helmtelm usa ômega zero de M. Vários outros livros usam essa notação, mas o Helmtelm usa essa. Tudo bem? Repito. Como é que é? Me perdi, professor. Agora nós sabemos o que é uma função suave numa variedade. É se a versão euclidiana, a filtragem euclidiana dela é suave, qualquer que seja a filtragem, qualquer que seja a carta. Certo? Tá bom. Então agora sabemos dizer quem são funções suaves. Esse conjuntão de funções suaves satisfaz boas operações, é um espaço vetorial e mais do que isso é uma álgebra. Tá bom? Vou falar mais uma coisa aqui. Ó, professor, você falou de funções de variedades nos reais. Será que eu não posso fazer uma função de uma variedade para outra? Pode. Só que não necessariamente uma função de uma variedade suave para outra variedade suave será uma função suave. Nós precisamos de uma definição. Tá? Para que a gente estabeleça mapas entre objetos abstratos como um mapa de um objeto mais concreto. Então, nós vamos dizer que uma função entre variedades será uma função suave se, dado um ponto no domínio, na variedade M, nós vamos ter duas cartas, uma no domínio e outra no contradomínio, em que valha o seguinte, nessas duas cartas. Você vai pegar o ponto no retalho do seu domínio. Você espera que a imagem daquele retalho do domínio esteja contido no retalho, no aberto do contradomínio. E olha só o que a gente vai exigir. A gente vai construir uma função que eu estou chamando informalmente aqui de função euclidiana. E essa função euclidiana, para a qual eu sei dizer plenamente, né, sem nenhuma dúvida se ela é diferenciável ou não, ela deverá ser diferenciável. Se ela for diferenciável, a função entre variedades será dita suave, será diferenciável. Então, vamos lá. Quem é a função que a gente vai construir? Olha só. A gente vai construir esse bicho aqui, ó. Quem são φ e ψ? Ó, φ é o mapa de coordenadas que emana do domínio, da variedade que é o domínio. Ψ é o mapa de coordenadas que estabelece um difeomorfismo entre os retalhos da imagem com o seu espaço euclidiano pertinente. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó.
Eu não usei esse Mzão e esse Nzão à toa. Esse camarada aqui, localmente, será difiomorfo ao RM de Maria. Aqui. E o Nzão estará numa bijeção, cada vizinhança sua estará numa bijeção suave com Rn. Tá? E a gente vai inventar este mapa aqui. Olhando aqui, principalmente algo escrito de uma vez, né, parece algo bruto. Vamos ver o desenho, a gente vai ver que é muito mais fácil do que isso. O que é que essa definição está dizendo para mim? Espera aí. Antes de mais nada. Tá? Então, aqui as duas variedades, m e n. E eu quero ter uma função de m para n. Eu preciso de um critério para dizer que essa função, se essa função, merece ser chamada de suave ou não. Na verdade, isso não é só um critério, é uma definição. Eu preciso definir quando uma função como essa aqui será suave. Merecerá ser digna do adjetivo suave. O que eu vou fazer? Eu não sei trabalhar diretamente com esses espaços abstratos, essas variedades aqui. A primeira coisa que a gente pode fazer é ver quem são os espaços euclidianos em que eles se espelham. Então, vamos lá. Vamos ver aonde eles se espelham. M do lado esquerdo, N do lado direito. O desenho aqui ficou grande, eu tentei fazer grande por clareza. Dificulta um pouco a visão. Mas, ó, eu pego uma vizinhança U de algum ponto, de M, e via mapa de coordenadas φ, eu tenho aqui um aberto no RM. Eu chamo esse aberto de φ de U. Ora, nós sabemos que esses caras são suaves, e mais do que isso, são difiomorfismos. Então, existe uma inversa. Eu poderia voltar também. Bom, olha só para esse lado esquerdo aqui. Aqui é fácil da gente desenhar. É a ideia de uma φ. A gente faz a mesma coisa do outro lado para o N. Por enquanto, esqueçam esse F de U aqui. Pense aqui que o V é uma vizinhança coordenada, é um retalho de algum ponto. E você, com a sua carta V psi, você mapeia esse cara no Rn. Rn é a dimensão N, é a dimensão da variedade Nzão. Então, você mapeia esse cara aqui. É análogo ao que está ali do outro lado. Tá bom? Aí o que a gente vai exigir? Ora, quem eu quero avaliar não é quem anda ali nas verticais, né? A gente só andou aqui na vertical em verde ou na vertical em rosa. Mas eu quero avaliar algo aqui na horizontal. Quero ir daqui para cá. Tudo bem? Então, essa F vai gerar uma imagem do U. Então, primeira coisa, para que a composição de funções que eu queira fazer esteja bem definida, a gente sabe que tem que ter um casamento entre domínio e contradomínio das funções que você vai compor. Então, algo que a gente tem que exigir é que F de U seja um aberto contido no aberto V. Tudo bem? Pessoal, eu não estou marcando aqui para sobrecarregar, mas teria algum ponto aqui. Teria um ponto, o U é uma vizinhança do ponto, o V seria uma vizinhança da imagem do ponto, e a imagem do ponto estaria em algum lugar aqui dentro. Tá bom? Então, ó, F de U vai cair aqui dentro. Tá? Olha só o que a gente vai fazer. Eu disse que eu queria ir daqui para cá, só que eu não sei avaliar funções que vão entre espaços topológicos. Eu sei avaliar funções que vão entre espaços euclidianos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar algo daqui, vou fazer um pit stop na minha primeira variedade, vou fazer outro pit stop na minha segunda variedade, e, finalmente, vou chegar até aqui no meu outro espaço euclidiano. Tudo bem? Então, estou aqui, ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Quem que faz esse caminho direto? Quem que será uma função do Rm no Rn, para a qual eu posso falar sobre diferenciabilidade sem problema? Ora, tem que ser uma função que engate adequadamente esses domínios e contradomínios. Tá bom? Olha só. Quem vai daqui para cá, pessoal? Não é a inversa de φ? Esse é o primeiro passo. Aplique a inversa de φ.
A gente sabe que na composição de funções, quem é aplicado primeiro está à direita. Componha isso com quem? Quem faz esse caminho daqui para cá? F. Ah, legal. Agora eu compus com F. E quem faz o caminho daqui para cá? É psi. Ah, tá bom. Então, finalmente, agora eu pego psi. Então, esse aqui é um cara que engole alguém do RM, joga para a variedade Mzão, joga para a variedade Nzão e joga da variedade Nzão para o Rnzinho. Eu não tinha alternativa. Se eu queria caminhar do lado do M para o lado do N, eu não tinha alternativa a não ser construir esta composição de funções, que é uma função que eu estou chamando aqui informalmente de euclidiana, do Rm para o Rn, e eu sei dizer se essa função é diferenciável ou não. Então, nós vamos dizer que a f entre variedades será suave se existirem sempre em torno de um ponto P de N e da sua imagem lá em N, cartas que permitam essa transição. Quem são o domínio e o contradomínio? Ora, a φ inversa age na imagem, em qualquer ponto da imagem de φ. E eu vou chegar aonde? Em pontos arbitrários da imagem de psi. Olha, lembrem aqui quem é a imagem de psi. Eu saio daqui para chegar aqui. Só que eu só pude concatenar as coisas se a f de u nunca caísse fora de V. Bem, senão não faria sentido a composição de funções. Reflitam sobre isso, por favor, percebam que a gente não tinha outra alternativa simples a não ser construir essa composição aqui. Na verdade, a ideia, pessoal, é muito mais simples do que parece. Você quer construir funções em que o domínio, o contradomínio, ou ambos sejam variedades, você sempre vai tentar expressar aquilo ali da forma mais simples possível, em termos de novos objetos euclidianos. Pessoal, notem, isso aqui tem que valer para qualquer carta φ pertinente para aquele ponto, né? Alguma carta sobre o ponto em questão. Também psi não é única, tá? A gente não ia dizer que a f passaria a ser suave se nós tivéssemos escolhido φ e φ inversa e psi especiais. Na verdade, elas são completamente genéricas. Tá? Nós vamos fazer isso para, por exemplo, pendurarmos vetorzinhos em cada um dos pontos de uma variedade para construirmos campos vetoriais na próxima aula. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Apenas aguardem o fim da gravação.